Fala pessoal, a gente vai falar agora um pouquinho de mais uma tag que é muito utilizada quando você está fazendo formulário, que são os selecteds, né? O select ele tem uma função muito parecida com a dos radials, que é permitir que você selecione uma opção dentre várias disponíveis. Só que ele tem uma interface que é feita para permitir muito mais valores, né? Por exemplo, quando você vai fazer um select para a pessoa selecionar o estado que ela mora, seriam 27 bolinhas se você fosse utilizar um radio, o que não faz sentido. Num formulário, você vai ter um select aqui chamado estado, né? Com aquela setinha do lado para escolher qual estado. Vamos dar uma olhadinha no código para a gente montar o nosso select. Então, eu vou montar aqui depois o nosso input file, tá? Vou montar aqui a tag select. Você vai perceber que ela já é um pouco diferente dos outros, porque ela não usa o input, ela é parecida com o text area, né? Tem uma tag própria, né? Que é justamente aqui a tag select, diferente dos outros que utilizam input. Então, ele é uma tag separada. E o input, ele vai ter a mesma coisa, o name e a class, né? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, sexo, que é algo que você usa bastante também, o select. Vou colocar uma label antes, chamada sexo. Vou colocar um BR para quebrar a linha. E aqui, quais são as opções? Options, masculino ou feminino. E eu vou trocar aqui feminino. Vamos dar uma olhada lá no nosso Chrome como ficou. Então tá aqui, ó, masculino ou feminino. Algo que é muito usado também dentro de select é você trazer uma primeira opção, né? Por exemplo, com value vazio, selecione. É muito comum para que você possa dar uma interface melhor para o usuário. Então, selecione, aí ele vai selecionar a opção que ele quer. Se você quer trazer uma opção já selecionada por padrão, em alguns casos isso faz sentido, você vai usar o parâmetro selected dentro de uma tag option. Você vai utilizar o selected. Então você vai ver, eu coloquei aqui, ó, feminino como selected. Quando eu recarregar, eu já tenho aqui uma opção pré-selecionada. Eu vou construir um outro tipo de select aqui que é pouco utilizado, tá? Não é muito utilizado, mas é interessante você conhecer. Vou criar aqui, ó, marcas, por exemplo, de carros, tá? Esse é um exemplo que em algumas situações você pode precisar. Então, eu vou colocar aqui, ó, select carros. Então, carro. Aqui você vai escolher o carro. E aí você vai usar um opt group. O opt group ele tem uma característica um pouco diferente. Então, ó, dentro do opt group, eu vou colocar, por exemplo, uma label chamada alemães, por exemplo, que vão ser carros alemães. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, Mercedes e Audi. Esse aqui é um exemplo que se usa muito na W3 Schools para esse tipo de select. Audi, alemães. E vou colocar um outro select group aqui, chamado suecos, por exemplo. São carros feitos na Suécia. E aí eu vou usar Volvo e Saab. Vamos dar uma olhada como ficou o nosso HTML. Qual que é a diferença? Vamos dar uns BRs lá para ficar mais fácil a leitura.
BR, voltou aqui, mais um BR antes da label, no final da label, senão fica feio. E marcas de carro. Qual a diferença? Você vai ver que você tem esses separadores aqui, ó, que eles não podem ser selecionados, tá vendo? Suecos e alemães. Mas eles são separadores que permitem que você, de repente, agrupe um dado, organize um dado de uma forma que faça mais sentido. E da mesma forma que você tem lá no Select padrão, você também tem aqui que você pode setar o Selected. Então você vai ver, se eu recarregar agora o formulário, eu tenho lá o Volvo vindo já como selecionado. Bom, então essa é a tag Selected. É importante você relembrar que uma tag Select, ela tem um name, um ID e uma class, como todas as outras tags, mas ela depende de options dentro dela para que você exiba os valores. Tem um outro ponto que é importante, que é o seguinte: se eu setar aqui, ó, no meu value M e F, né? Eu setei M e F. Vocês vão ver que continua sendo exibido aqui no navegador masculino e feminino. Se você inspecionar o código, faz tempo que a gente não usa o inspecionar, mas se você inspecionar, você vai ver que eu tenho na value M ou F. O valor que vai ser enviado para o back-end, isso é muito importante você saber, que quando esse formulário for enviado lá para o back-end, for feito o submit, o valor que vai ser enviado para o back-end é o M, tá? Não é a palavra masculino. Então, para o back-end vai chegar um M ou um F, caso você selecione o feminino. Não importa o que está escrito aqui. Isso aqui é o que vai ser exibido para o usuário na tela. Isso aqui é a informação que vai ser enviada para o back-end. Isso é muito útil porque às vezes você está fazendo, por exemplo, uma listagem de produtos e aqui você vai ter o nome do produto, né, que é o que importa para o usuário, mas aqui você vai ter o ID, o código do produto, que é o que importa para o seu sistema. Então você tem essa separação entre a value e o que é efetivamente exibido para o usuário, tá bom? Então essa foi a nossa aula aí de Selects. Vamos para a próxima aula.